E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje ao primeiro vídeo React do ano, né? Eu acho que esse aqui é o formato preferido de vocês sempre me cobram e aí eu trouxe aqui uma nova pessoa a ser reagida. Claro, no caso aqui eu estou novamente trazendo o podcast Caravelas, mas é um outro entrevistado, né? Daquela outra vez lá eu trouxe aquela pessoa que falou sobre Lutero, a Reforma Protestante, eu acho que ele cometeu ali, né, equívocos bem graves, mas agora a gente vai falar novamente, também no podcast Caravelas, mais sobre o renascimento e falso racionalismo, né, uma coisa assim. Vamos ver o que esse nosso entrevistado vai dizer. E ele é nada mais, nada menos do que Joel Gracioso, que foi uma recomendação de vocês, inclusive, né? Porque, se eu não me engano, aí se vocês tiverem mais informações podem me corrigir, mas pelo que me passaram, ele é doutor em Agostinho ou em agostinianismo, uma coisa assim. E aí eu pensei, puxa, então, né, vai ser um debate, que um debate não, né, mas uma fala um pouco mais qualificada. Eu confesso que já vi vários trechos dessa longa entrevista que ele fez aqui, né, desse longo episódio que ele teve com o Marcelo Andrade. E assim, gente, sendo bem franco com vocês, ele me pareceu ser uma pessoa honesta, uma pessoa muito amigável, não tenho motivos para desconfiar de nada do caráter dele. Mas muitas informações novamente incorrem naqueles espantalhos e naquelas caricaturas que a gente ouve, né? E parece que não tem muita reflexão um pouco mais detida sobre o que se está dizendo, um aprofundamento que eu acho que exigiria, na verdade, um pouco mais de cuidado. Então, vamos lá, né? Assim, há outros trechos aqui que eu pretendo trazer dele, comentando novamente sobre o nominalismo, falando daquelas mesmas coisas de sempre, né? Que vocês sabem. Ah, que o nominalismo é o pai de quase todos os problemas, né? Que abriu a porteira aí sei lá, a caixa de Pandora, abriu aí as portas para os males da modernidade, não sei o que e tudo mais. Que o nominalismo, as pessoas lá, desde Guilherme de Ockham, no nominalismo, defendiam que Deus poderia fazer com que a mentira fosse verdade, que fosse bonito bater na mãe. Sabe? Esse tipo de coisa que a gente já viu que não faz sentido, que horas eles atribuem a Duns Scott, horas atribuem aos nominalistas, mas enfim, né? Mas agora ele vai falar sobre o Renascimento, e de todos esses outros recortes eu escolhi falar sobre esse do Renascimento agora porque eu acho que eu nunca falei sobre Renascimento aqui no canal, e é um tema que me interessa bastante. Ele tem dentro dele, né, dentro desse período da história da filosofia, filósofos que são muito caros a mim, sobre os quais a gente vai comentar daqui a pouco, então achei que seria bem novo e instrutivo a gente falar sobre esse vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá. Mas antes do empirismo, vamos comentar um pouco sobre o Renascimento. O período renascentista, ou seja, na própria final da Idade Média, né, ou seja, o século XIV, mas depois do século XV, né, a gente já vai vendo desdobramentos disso, né, ou seja, uma valorização de fato cada vez mais não só do individual, mas como ocorre essa separação de fé e razão, realmente a religião ela vai indo para um determinado caminho, para uma esfera, e vai se valorizando cada vez mais essa coisa de uma ciência, né, de um processo de conhecimento. Só uma coisa, né? Sobre essa questão da divisão entre fé e razão, acho que anteriormente nesse podcast, vocês podem assistir para confirmar, eles discutem, né, aquela grande questão, né, que parece ser um grande problema para alguns intelectuais católicos, que alguns autores, como Duns Scott, por exemplo, distinguiam de forma um pouco diferente a teologia da filosofia, o papel dessas duas coisas. Mas, sendo bem sincero, né, assim, se ele é um doutor em Agostinho, ele mesmo deve saber que no agostinianismo essa divisão nasce, né? E que o voluntarismo nasce através de Agostinho, né? Então, uma dessas coisas que eles criticam muito, na verdade, poucos sabem, ou pelo menos admitem ou falam, né, nessas ocasiões públicas para o grande público, especialmente para o público católico que assiste, né, principalmente ao podcast Caravelas, que essa é uma posição ok, aceita, e que faz total sentido, sabe, dentro da Igreja Católica, que ela tem, enfim, toda uma tradição em cima dela. Mas vamos lá, vamos ver no que isso vai dar. Focado mais na questão da razão, né? E geralmente quando a gente fala de renascimento, todo mundo, as escolas principalmente, as pessoas colocam isso, né? O renascimento italiano principalmente era simplesmente uma retomada da cultura greco-romana. Não é bem assim, né? Ou seja, é uma retomada, tudo bem, tem vários autores lá que vão
pegar muita coisa do mundo grego e do mundo romano. Porém, tem um detalhe, às vezes, que eu acho que o pessoal não salienta e que seria importante. Não é uma questão só de retomar a cultura greco-romana, é retomá-la no seu contexto pagão. Percebam agora que ele vai colocar um grande estereótipo em todo um período do Renascimento, incluindo os autores católicos, tá? Do período, porque, obviamente, até então, né, a maioria esmagadora era católica, apostólica romana. Ou seja, todo tipo de leitura, todo tipo de análise. Todo tipo de leitura, todo tipo de análise. Que o cristianismo, que a igreja fez no mundo medieval, praticamente é desprezado pela maioria dos autores. Olha só. Todo tipo de leitura, todo tipo de análise que a igreja fez na Idade Média, né, que foi o ápice de tudo, que, né, o padrão ideal de todas as coisas, né, a partir do qual tudo decaiu, né, que depois nada em sequência alcançou, foi totalmente esquecido no Renascimento, sabe? E ele fala, o que me assusta é pela maioria dos autores. Eu fico me perguntando aqui, de quem será que ele está falando? De quem será que ele está falando? Porque ele menciona, por exemplo, né, o círculo italiano do Renascimento. Mas nós temos círculos do Renascimento em vários locais. Você tinha na Península Ibérica, você tinha na própria Itália, que era bem famoso e tal, na Alemanha, né, nos Países Baixos. Mas assim, de quem será que ele está falando para dizer que a maioria dos autores rejeitou a tradição anterior? Porque olha só, quando a gente fala de renascimento, né, principalmente em filosofia, alguns nomes têm que vir à tona. Ele não pode estar, por exemplo, excluindo aqui um Nicolau de Cusa, um Ficino e também um dos meus favoritos, que é o Pico della Mirandola, né? Agora, tem uma doppia de L, né? Por isso que é della, né? Pico della Mirandola. Então, assim, sabe, são autores que nunca rejeitaram o passado. Pelo contrário, nesse resgate que ele fala, né, da ideia de um passado clássico, grego, né, greco-romano e tal, eles resgataram não só isso. Né? Quem, sei lá, se depara com obras desses autores, vê que eles querem fazer um resgate também de autores do Oriente. Por exemplo, o Pico della Mirandola, ele fala sobre autores persas, ele resgata, né, autores do judaísmo, ele pega assim, autores que realmente precisavam ser melhor trabalhados, que eram até muitas vezes desconhecidos nessa época. Então, essa nova síntese de coisas realmente só teve como fruto, e fruto muito bom, diga-se de passagem, no Renascimento. Tá? Então, assim, você dizer que eles ignoraram o resto assim, é um pouco absurdo, porque o fato de eles trazerem aqueles autores lá de trás, e alguns esquecidos e desconhecidos, não nega o fato de que eles dialogaram com a tradição anterior. Com Tomás de Aquino, com a tradição escotista, com todos os outros, sabe? De onde ele está tirando isso? Isso que eu quero saber. De onde? E assim, ele fala, a maioria dos autores é pelo contrário. A maioria dos autores aqui, dentro desse período renascentista, católico, foram formados em uma tradição em que não ignoravam o passado da escolástica. Sabe? De onde ele está tirando isso? De onde? Então, realmente, isso foi feito. Às vezes, mas sim, ou seja, os cristãos, no mundo medieval, se diziam, somos anões no ombro de gigantes, né? Por um lado, evidentemente, que eles estão valorizando a tradição e a ideia de continuidade. Então, essa coisa de mentalidade revolucionária, de ruptura, realmente no contexto medieval não tem muito sentido, né? Ou seja, ninguém vem do nada, né? Nós recebemos um legado e, portanto, também nos preocupamos em pensar qual é o legado que devemos deixar. Agora, receber um legado não quer dizer que você tem que aceitar tudo. Não quer dizer que tudo está correto, né? Então, é o trabalho, no meu entendimento, que muitos autores cristãos fizeram, né? Ou seja, vamos pegar aqui os autores gregos, vamos pegar os autores romanos, vamos pegar essa cultura, etc. Tem coisa que nos parece aqui que são verdadeiras, são boas, que bom. Tem coisa que não. E, portanto, isso daqui a gente vai tirar. Então, mas olha, vamos continuar, vamos lá. Foi feito um trabalho de análise crítica, assim, discernimento, eu diria. Só que no entendimento de muitos autores renascentistas, né? E até hoje muita gente continua repetindo essas coisas, tudo era uma questão de poder, né? Então, quem falou isso? Quem?
Quem? Vamos dar nome, porque ele falou muitos autores. Antes ele tinha falado que era uma maioria de autores que tinha esse negócio de rejeitar o passado, né? Pelo menos o passado ali da escolástica, né? Que veio um pouquinho antes, mas tentar resgatar só autores da antiguidade greco-romana. Quem? Eu queria que a gente pudesse fazer um quantitativo aqui, porque ele falou que são muitos, a maioria, então é fácil você dar um exemplo, né? É fácil você dar um exemplo. Mas quando a gente vê, pelo menos esses que eu citei, por exemplo, você pode dizer que começou-se uma crítica a Aristóteles em alguns desses autores? Sim, de fato. Você tem autores que fizeram leituras críticas de Aristóteles, tentando às vezes melhorar, romper um pouco com o paradigma mais cristalizado da leitura de Aristóteles até então. Você vê muitos averroístas agora tendo lugar, né, tendo um novo espaço de debate. Há um renascimento também do averroísmo como leitura aristotélica, né? Então, você de fato tem isso. Mas disso não se segue que foi ignorada a produção anterior. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá bom? Então, novamente, repitamos a pergunta. De quem ele está falando? De quem? Porque, eu posso citar alguns autores aqui que tiveram, sim, um papel um pouco mais diferente e que são pontuais. Podemos citar, por exemplo, aqui o próprio Giordano Bruno, né, que vários aqui poderiam falar, mas a primeira pessoa a ser invocada, né, que mexeu com o ocultismo, né, ele falou ainda há pouco sobre paganismo e tal. Mas eu pergunto, essas pessoas, elas eram a maioria no Renascimento? Giordano Bruno, sei lá, quem mais? Paracelso. Será que esses autores, Campanella, será que esses autores, muitos, né, condenados, perseguidos, né, condenados por heresia, mortos, será que eles eram a maioria no Renascimento? Não, gente. As universidades católicas estavam a mil ali produzindo muita coisa ainda. E vamos lembrar que nessa época já existia Santa Inquisição. Então essas coisas eram combatidas pela Igreja Católica como? Com mão de ferro. Com mão de ferro. Tá? E coisa, obviamente, que eu critico, mas uma pessoa católica que vê com muita glória esse período, não tem como concordar com a coisa que ele está dizendo aqui, né? Que houve uma decadência de toda uma intelectualidade no Renascimento para longe da escolástica, a igreja se corrompendo com o paganismo e não sei o que e tal, né? Ou seja, abandonando uma certa ortodoxia que existiu mesmo de verdade, né? Só lá na escolástica. Que é isso? Então, a igreja, no fundo... Sempre é culpada da igreja. Exato. E ela, aquilo que ela excluiu e tirou porque... que era o bom. Exato, era o bom e no fundo ela tirou por interesses escusos, né? Ou seja, não é porque eram problemas e coisas confusas, contraditórias ou errôneas. É porque feria os interesses da igreja. Sempre assim, essa Então, é uma coisa assim que você fala, bom... Mas no fundo a gente precisa entender isso, quer dizer, o período renascentista, ele procura de fato... retomar essa questão do mundo greco-romano, mas no seu puro paganismo, sim. Ou seja, tirando esse elemento cristão que muitas vezes foi colocado. E, portanto, é óbvio que aí vem toda a questão do humanismo, né? Ou seja, o elemento antropocêntrico, o elemento humano, que já era muito forte na cultura grega e na cultura romana, ele volta, né? Aqui ele falando, trazendo essa palavra à tona, o humanismo. É impossível nós não invocarmos o Pico della Mirandola. É impossível não falar dele. Agora eu pergunto, por acaso, acho que o nome completo dele é, na verdade, Giovanni Pico della Mirandola, né? Ele, por acaso, era um autor que estava se corrompendo com o paganismo ao ponto de tirar os símbolos cristãos, como ele falou? Não, era um autor profundamente católico. Profundamente católico. Se você pega as discussões que ele traz nas suas mais diversas obras, você vê que ele é um autor profundamente católico. E nós temos que invocar aqui, porque uma das obras que ele compõe, né, que é uma espécie de tratado, né, uma Horácio da dignidade humana, né, um discurso sobre da dignidade humana ou do homem, ele é praticamente tomado por muitos, né, como uma espécie de, como é que a gente fala assim, né, um manifesto do Renascimento, né, em que se fala realmente da importância e centralidade
em que sentido centralidade do homem? No sentido do valor do homem, de fato, né? No sentido de que quando você vê a criação de Deus, o próprio Deus reconhece no Gênesis que ele viu que as coisas que ele criara anteriormente no mundo eram boas, mas quando ele vê o homem, ó, é muito bom, né? Então é mais ou menos nesse sentido que ele fala, e ele discute, né, como o homem é uma coisa totalmente diferente, né? É uma criatura que ao mesmo tempo é material, ao mesmo tempo tem uma componente formal, espiritual, e que é completa apenas com a conjunção dessas duas coisas. Então ele fala até, né, que todas as outras criaturas olhariam para o homem de maneira um pouco, né, assim, desejosa, né, e elogiosa, de que pudessem ser daquela maneira também, né, em que Deus espelha a sua perfeição de maneira muito única, né? Então ele até tem um fraseado poético muito bonito, né, nas obras dele, que eu gosto, quando ele menciona que ao mesmo tempo nós somos criaturas determinadas pelo corpo, mas indeterminadas pela vontade, no sentido, na verdade, de liberdade, né, que o homem tem esse poder de arbítrio, de se determinar, né? Ou seja, ao mesmo tempo que é material, tem uma espécie aí também dual com a sua liberdade, que faz com que ele possa se determinar por cima da matéria. Então é um texto belíssimo assim e profundamente católico, né? Profundamente católico. Então esse humanismo aqui, será que a gente vai reclamar desse tipo de humanismo? De uma visão cristã do valor do homem? Sabe? Não faz sentido as coisas que esse senhor está dizendo. Com força, né? E aí eu acho importante, porque me parece que tem um elemento aqui que às vezes tem um pouco de confusão, porque às vezes o pessoal fala, a Idade Média era teocêntrica e o Renascimento era antropocêntrico. Eu não acho errado dizer isso, porém, eu acho que tem que tomar cuidado com uma coisa, porque quando diz às vezes que a Idade Média era teocêntrica, os pensadores medievais, isso pode gerar uma compreensão equivocada, como se, por exemplo, Santo Tomás, ao falar de Deus, partisse do próprio Deus, né? Como se eu partisse da realidade divina, como se eu não partisse do efeito para chegar até a causa. Então, assim, é teocêntrica no sentido de que Deus é o mais importante, porque é absoluto, por motivos óbvios. Se ele é absoluto, se ele é o fundamento do ser, do agir, do conhecer, então é óbvio, né, que para eu poder entender a realidade, entender as coisas, eu preciso valorizar Deus e chegar até Deus, que a partir dele é que eu vou ter a compreensão. Mas isso não quer dizer, repito, que o medieval pressupusesse que se parte diretamente de Deus, né? Ou seja, Deus é o primeiro na ordem do ser, e por isso ele é o centro, né? Mas ele não é o primeiro na ordem do conhecer. Percebe que ele fala assim, um medieval, né? Ele pega a posição de Tomás de Aquino e meio que toma como exemplo, né? Como exemplar de toda a Idade Média. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, quando a gente pega a Idade Média, quando a gente vê, né, toda a história de vários autores da Idade Média, e nós dizemos que esse é um período teocêntrico, nós não estamos querendo dizer, né, com isso, segundo ele, que esses autores partissem de alguma maneira diretamente de Deus e fossem pensar todo o resto, mas na verdade que eles partem da causa e vão chegar ao seu efeito, tá? Aí eu perguntaria ao seu Joel aqui, né, Gracioso, né, o seu Joel Gracioso, quantas tradições na escolástica concordavam com isso? Que você parte da causa para partir do efeito para chegar à causa. Porque isso aqui é a visão tomista, como ele citou, né? Tomás de Aquino de fato fazia esse caminho. Tomás de Aquino sim. Mas será que uma visão agostiniana pensava assim? Será que uma visão escotista pensava assim? Que as demonstrações escotistas são mais propriamente, alguns poderiam dizer, né, que são mais propriamente assimultâneas, não são exatamente como Tomás de Aquino fazia. Quando você vê, por exemplo, Anselmo, um Raimundo Lúlio da vida, que partem sim de Deus e continuam sendo teocêntricos nessa acepção que ele acha problemática, né? Você pode partir de Deus, né? Esses autores que fazem argumentos chamados ontológicos, né, conceitualistas, segundo alguns, que partem da própria ideia de Deus, né? Sabe, não tem problema você fazer isso não, tá? No catolicismo, não tem problema. E a visão de Tomás de Aquino na Idade Média não era assim essa supremacia toda não, tá? Para você poder generalizar todo um período dessa maneira. Então esse comentário dele também é bem problemático. Isso é fundamental, a gente poder compreender o que é esse teocentrismo. Da mesma forma, a questão do antropocentrismo no primeiro momento,
é interessante, não depois, mas eu digo no primeiro, não leva necessariamente à negação de Deus. Né? Porque muitas falam, mas eram antropocêntricos, mas eles não eram ateus. Sim, mas ninguém está dizendo que é ateu. Ou seja, muitos admitiam a questão do divino, do sagrado, enfim, tinham lá um certo tipo de crença e de fé, né? Então, da mesma forma, a questão do antropocentrismo... Olha, outro comentário absurdo, né? Não, a gente não está dizendo que os autores renascentistas eram ateus. Eles até admitiam, né? Reconheciam alguma coisa de divino. Gente, nos círculos renascentistas, né, de autores renascentistas católicos, alguns dos quais eu já mencionei aqui, quer dizer que eles... Não eram quase, né? Porque não eram ateus declarados. Até admitiam alguma coisa, né, de Deus, mas estavam focados no homem, né? O foco deles era o homem, né? Como ele disse. O singular, o homem particular, né, seus problemas. Olha, gente, é você tentar fechar o olho, para dizer o mínimo, né? Você, assim, não estou vendo, assim, Pico della Mirandola, por exemplo, fazer toda uma discussão, um livro inteiro, sobre a discussão, né, também neoplatônica, porque houve um resgate, olha, acho que eu não mencionei isso antes, mas houve um resgate também do neoplatonismo nesse bolo, né, da correlação do ser e do uno, né, aquela questão, ele tem um tratado todo só sobre isso, né, onde é que está o humanismo aqui, na discussão neoplatônica, se o uno tem uma primazia sobre o ente, sobre o ser, né? Ele discute, ele problematiza a questão da conversibilidade das duas coisas, né, na tradição aristotélica. Ele resgata as visões de Simplício, Dionísio, nessas obras dele. Então, eu fico me perguntando aqui, né, isso aqui não é uma discussão metafísica sobre Deus que era digna de um escolástico do século XI, XII, XIII? Sabe? É um pouco problemático, novamente, esse tipo de comentário, porque os autores lá do Renascimento não eram aqueles que só admitiam alguma coisa, mas eram, assim, quase ateus, não, tá? Eu sei que ele falou que não eram ateus, mas do jeito que ele fala, né, parece até que isso era a discussão sobre Deus, o comprometimento com sua existência era uma coisa de relevância segunda. E não, definitivamente não, tá? Repito, nós estamos falando em um período em que a Santa Inquisição estava à plena fornalha, né? Então, do que ele está falando, afinal de contas? Não é uma questão de que, então era só o humano e era ateu. Bom, no primeiro momento, não. Agora, os desdobramentos é uma outra discussão, né? Se eu ficar olhando ali só no primeiro momento, mas é nítido que o ser humano passa a ser a grande referência. Então, muitos até tentam justificar, dizendo que na Idade Média... Por que eu faço essa observação? Porque muitos dizem que na Idade Média o ser humano era tão desprezado, tão achincalhado, que naturalmente teria que surgir um momento histórico que ele fosse valorizado. Bom. E é verdade. É verdade. Na Idade Média o homem era muito achincalhado e desvalorizado mesmo. Não tinha uma boa educação a maioria da população. Eles trabalhavam de forma miserável, eles tinham uma baixíssima expectativa de vida. Tá certo, o homem não era valorizado mesmo não na Idade Média. Quem faz essa crítica aqui fez muito bem. E afinal de contas, é com esses autores, e aqui novamente destaco o Pico della Mirandola, em que nós temos uma mudança de fato, né? Porque aí nós temos uma valorização digna, correta, bíblica e católica do homem. Né? Católicos que não entendem aqui o valor desses autores estão simplesmente enterrando a sua própria tradição, tá bom? Anotem o que eu estou falando. Isso é uma loucura, isso é um absurdo, não tem sentido. Ou seja, não é que o humano não era valorizado. Não era mesmo não, tá? Ele era valorizado, tá, dentro da ordem. Ou seja, ele tem sim o seu valor, né? Ele não valia a mesma coisa que uma pedra, que uma planta e que um cachorro. Coisa que hoje em dia parece que tem gente que tem uma certa dificuldade de reconhecer isso. Né? O medieval não teria. Né? Só que é a ideia de que eu só entendo o humano a partir do divino. Esse é o ponto. Então, qual é a preocupação central? Qual é a referência central? Então, não é questão de que os problemas humanos, as questões humanas não tinham valor nenhum. Tinha, mas não tinha valor absoluto.
Era isso, esse que era o X da questão. Me parece que é aí que tem uma mudança radical, ou seja, as questões humanas, os problemas humanos, a realidade humana, o próprio ser humano, de fato, vai ocupando o centro, né, do ponto de vista do pensamento, da reflexão. Então é lógico que pensar as questões humanas, ou os problemas humanos, isso não é um problema, né? Porque muitas pessoas questionam isso, né? Muitos já falaram isso para mim. Mas quando vocês criticam o Renascimento, é como se você tivesse um ranço com essa coisa do humanismo no sentido da valorização do ser humano. Não, não é isso. O ponto não é esse. Ou seja, você respeitar a dignidade humana, você valorizar o ser humano, você se preocupar com questões humanas, isso é uma coisa. O Renascimento não fez só isso. Essa que é a grande questão, e às vezes o pessoal não percebe o outro lado, né? Ou seja, se for só isso, estava bom, mas não foi só isso. Ou seja, não foi uma questão só de colocar em relevo os problemas humanos, as questões humanas. Foi a questão de colocar o homem no centro mesmo, ou seja, e a partir disso, é a ideia de que vamos entender a realidade, vamos pensar a vida, vamos compreender um monte de coisa a partir dessa realidade humana. Então, esse humanismo é um humanismo que vai beber profundamente no contexto greco-romano, sem os elementos cristãos, muitas vezes, tá? Paganismo ali muito presente, né? Tanto que questões de ocultismos, né? De magia, de esoterismo e de panteísmo vai estar presente, acaba ressurgindo um monte de coisa, você entendeu? Que são elementos subjacentes também a essas tradições, né? Que tinham enfraquecido por causa do trabalho no contexto medieval. Então, eu acho que o Renascimento, nesse aspecto, ele vai se tornando um grande problema. Não é, simplesmente não é um grande problema, porque absolutamente tudo, quase tudo, se não tudo na fala dele, não se verifica na história desses autores, nas obras deles, de dizer, por exemplo, que eles descaracterizaram essas doutrinas dos símbolos, dos aspectos cristãos. Isso é falso, tá? Eles não fizeram isso. Pensar que os autores que mexiam com magia, que tinham alguma correlação mística assim e tal, problemática, não era, porque existe uma mística em um sentido católico que obviamente não é a mesma coisa do que geralmente as pessoas entendem por mística, né? Mas assim, vamos pensar nessa coisa problemática, né? Do misticismo, da alquimia e tal, dos bruxos, da feitiçaria, né? Melhor dizendo. Esses autores intelectuais que mexiam com isso, eles não eram maioria, e os que havia na época eram perseguidos pela própria Santa Inquisição, como eu falei. Nos círculos renascentistas católicos, ele mencionou, por exemplo, o italiano, que era o maior de todos, possivelmente. E nesses círculos você não tinha esse tipo de coisa propagandeada, como ele está fazendo aqui parecer que fosse. Simplesmente não. E, novamente, eu quero que me cite. Quem são os autores que começaram, então, a fazer uma espécie de virada de perspectiva para pensar toda a realidade, inclusive o próprio cristianismo, a partir de uma elevação indevida do homem? Indevida do homem. Eu quero que me citem um autor. Porque eu vou atrás e vou possivelmente descobrir que, se isso de fato aconteceu, foi perseguido. Né? Foi perseguido na Idade Média, no catolicismo, né? Pela Santa Inquisição. Então, novamente, você tem doutores fantásticos nesse período atuando brilhantemente nas universidades da época, tá? Produzindo livros de primeira ordem, né? Alguns até, na época, né, seguindo tradições do próprio Raimundo Lúlio, né? O próprio De Cusa tinha também as suas influências dentro do lulismo. Então, gente, novamente, aqui nós temos um grande estereótipo, muito possivelmente impregnado por causa daquelas personalidades que ficaram famosas no Renascimento, né, como o próprio o Giordano Bruno. Mas, ok, você tem essas pessoas, essas personalidades, alguns mais excêntricos, né, que ganharam notoriedade, que defenderam coisas um pouco mais absurdas, mas e aí? Sabe, isso quer dizer que o período foi caracterizado por isso? Sabe, existe uma grande desproporção de juízos aqui, tá? Muito grande, na verdade. Né, porque ele, de fato, vai acabar absolutizando aquilo que é relativo, né? E aí parece que Deus não é mais o absoluto. Deus, de fato, ele não é aquele fundamento, aquele princípio a partir do qual as coisas existem e, portanto, a partir do qual nós entendemos
porque as coisas são como são, né? E aí, Novamente, invoco aqui o tratado do Pico della Mirandola, falando sobre a unidade e sobre o ser. Discussões sobre a anterioridade, né, como os neoplatônicos viam, do uno sobre o ente, sobre o ser e tal. Isso daí não é pensar Deus a partir dessa perspectiva? Não faz sentido. parece que é sempre o olhar humano. É o olhar humano, é o pronunciamento humano, é o posicionamento humano que determina o que as coisas são, o que elas valem, né? Então, o grande problema desse antropocentrismo, seja na religião, seja na filosofia, seja na economia, na política, é que, de fato, vai se estabelecendo como referência e como fundamento o humano. Só que é evidente que isso é perigoso, né? Porque como que eu coloco como fundamento absoluto o que não é absoluto? Por mais que a tradição cristã se fale da dignidade humana, porque é a imagem e semelhança de Deus, mas não nesse nível, né? Não nesse aspecto. Então, e me parece que o desdobramento de tudo isso mostra realmente que havia ali problemas. Correto. Ele fala desdobramentos, né? Como se, então isso daí preparou o caminho para a modernidade. Olha, no que preparou o caminho da modernidade, o que eu posso dizer primeiro aqui? Ótimo, né? Porque houve muitos avanços na modernidade. Ninguém negaria isso. Claro que houve muitos problemas na modernidade, sim. Eu acho que Descartes plantou muitos problemas na modernidade, sim. Mas a modernidade foi, em sua medida, na sua sequência de histórica, né, de eventos, algo importante que promoveu, sim, mudanças importantes. Então, assim, você, caro seguidor católico que me assiste, né, neste momento, não compre uma narrativa que faça, né, as glórias da Idade Média, né, as glórias da Santa Inquisição, assim, de forma tão gratuita, né, e de forma tão mal justificada. Então, assim, por favor, verifique, leia sobre esses autores. Tá, você pode criticar, como eu falei, que houve uma certa crítica do aristotelismo. Eu não acho que isso em si seja uma coisa ruim, mas tudo bem. Você pensar que houve uma grande valorização da retórica no Renascimento, isso é verdade. Mas sempre em busca de aperfeiçoar a argumentação para os debates públicos, né, para as discussões da época. Sabe? Então algumas pessoas ficam tão chateadas por umas coisas que aconteceram no Renascimento que eu acho que não fazem sentido, entendeu? E tantos autores aqui são injustiçados. Aí agora que estão falando sobre isso, né, sobre o Renascimento, fico até na dúvida, né, logo em seguida, depois, né, dos nominalistas, eles devem ser, com quase certeza aí, os segundos mais espantalhados, né, mais injustiçados, porque os nominalistas, né, são, se duvidar, são responsáveis até pela queda de Satanás, né, para muitas pessoas. Então, assim, é difícil, né? É difícil a gente ver, porque, assim, tá, outra coisa que ele mencionou agora, né, que houve um desenvolvimento de outras disciplinas, ele cita aí, por exemplo, a política, a economia e tal, e ótimo que tenha acontecido isso, né, nesse período do Renascimento, mas uma coisa que talvez as pessoas pensem, né, que é porque a época também em que você tem Maquiavel produzindo o Príncipe e fazendo toda uma lavagem cerebral nos príncipes da época, né, e olha, novamente, na sua época, para o seu contexto, teve a sua importância, porque você teve, na verdade, um gênero quase textual todo desenvolvido na época do Renascimento também, de autores intelectuais produzindo manuais para os seus governantes. Isso é uma coisa excelente de acontecer, né? Uma aproximação da filosofia da política na época, e que muitos príncipes seguiam mais ou menos à risca, claro, a depender de cada local, de cada reino, reinado, mas essa aproximação acho que às vezes faz falta, né? Já pensou os príncipes se aconselhando com os melhores intelectuais da época, né? Então, assim, é um pouco difícil, tá? Principalmente aqui ouvindo os comentários sobre os círculos renascentistas, que eram círculos católicos, que não deixaram de ser católicos, que discutiam doutrina católica, que continuavam fazendo diálogo com a sua tradição, desde lá, como eu falei, né? Esses autores dialogam, sim, com a patrística, com a escolástica, nunca deixaram de dialogar com a escolástica, com autores da não escolástica, né, porque, não sei se eu já mencionei aqui para vocês, o Raimundo Lúlio não é um autor da escolástica, né, ele faz uma carreira um pouco à parte disso, né, com outro tipo de método, de recurso, né, que eu considero maravilhoso.
mas eles dialogam com essa tradição, eles dialogam com tradições esquecidas ou pouco lembradas, como eu falei, de outras tradições do Oriente, de filosofias mais antigas ainda. Então, por que a gente vai reclamar disso? Entendeu? Por que isso aqui é uma coisa ruim? Ah, mas é por causa do paganismo e tal. Olha, vamos ser francos, né? O diálogo ali no início do cristianismo com o paganismo, eu já falei aqui, mostrei naquele vídeo lá sobre o Rodrigo Silva aqui. Isso não é uma coisa que a Igreja Católica esconde dos outros, não. Pelo menos oficialmente católica, tá? Ali, aí você pode discutir, né? Ah, será que foi sei lá, o paganismo que afetou o cristianismo, ou foi o cristianismo que, dentro do limite aceitável, pegou elementos do paganismo para uma espécie de evangelismo e assimilação das coisas boas, né? Esse debate existe. Mas a aproximação com o paganismo em si é uma coisa que já existe, ó, há muito tempo no cristianismo. Então, olha, vamos lá, vamos pensar com um pouco mais de calma essas questões, vamos vendo que esses autores têm uma contribuição riquíssima, tá? Muitas conciliações, né, de livros, muitos livros produzidos, né, para tentar conciliações prodigiosas entre Aristóteles e Platão foram produzidos nessa época. Eu poderia falar aqui de vários avanços do Renascimento, né, de várias obras muito boas dentro da ética. Então, enfim, acho que eu já passei o meu recado nesse vídeo aqui. Eu vou gravar alguns outros vídeos reagindo a esses trechos do podcast, e eu espero que, caso, né, as pessoas a quem eu estou reagindo escutem algum disso daqui, não se sintam insultadas, né? Eu particularmente acho o podcast do Marcelo Andrade muito problemático. Eu vejo assim que ele é partidário de uma certa ideologia católica e conservadora no Brasil, sei lá se eu poderia chamar assim também, mas um segmento, digamos assim, político no Brasil extremamente problemático, e segmento católico também, pior ainda. Então eu gostaria de que, sinceramente, eles ouvissem os meus argumentos e pensassem, puxa, realmente, bora dar uma estudada, vamos conversar sobre isso, né? Porque do jeito que está, a coisa está um pouco complicada, né? Enfim, mas acho que passei meu recado. Ah, eu já ia esquecendo de pedir, né, gente? Então se inscrevam no canal, por favor, deixem o seu gostei. Isso me ajuda demais também se vocês comentarem, divulgarem para amigos. E se vocês se considerarem entrar no curso A Formação da Opinião, sempre a gente está falando de coisas bem interessantes lá, princípios que ajudam vocês a entenderem com um pouco mais de profundidade as coisas que eu, Carlos Alberto, Rian, falamos aqui no canal, tá bom? Então seria um prazer ter vocês lá comigo também. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.